ela tem um talento. É aprender. Graças e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao culto de família, que é Aleluia. o nosso culto de ceia. Amados, gostaria de pedir uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A equipe de louvor e a nossa querida estão de parabéns. Amém. Amados, abram a sua Bíblia em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do 8. Meu nome é Elivandro, eu sou servo na casa do Senhor. Fui convidado a compartilhar uma palavra de oferta com os amados. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, porque somente o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que fala conosco. Pai, eu peço ao Senhor que venha me esvaziar de mim e venha falar somente aquilo que seja da parte do Senhor. Que o Elivandro não fale, mas tudo que foi dito aqui foi aquilo que o nosso Senhor colocou em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, versículo 8, 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva. Lembre-se dessa palavra, viúva, Amém. que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui que apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze-te conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois fará para ti, para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Amém. Amados, ali a gente vê, todos já conhecem essa passagem sobre Elias, e a gente vê uma viúva. E o que essa viúva tinha? Somente o de comer para hoje, para mais nada. E quando você começa a estudar sobre um pouco, sobre o que a viúva passava, ela passava, vamos dizer, uns perrengues doídos. A falta, a necessidade, vivia de... Hoje nós conhecemos como esmola. E ela vivia de ajuda de pessoas, porque não tinha a sua renda. E o engraçado é que ela não falou assim: olha, eu sei que Deus te mandou. Ou Elias chegou e falou bem assim: ó, Deus me mandou aqui para você me sustentar. Ele não falou isso. Ele só pediu o quê? Água e o pão para comer, para saciar a sua fome. E amados, quando ela fez esse pão, ela fez acreditando em quê? O que foi que ela, vou abrir mão de comer hoje bem, eu e meu filho, para que possamos morrer pelo menos mais uns 2 dias bem, e decidiu compartilhar. Mas quantas vezes nós estamos nessa situação de ter só um pouquinho da nossa despesa, ter somente um pacote de arroz, um pacote de feijão, um açúcar, um pouquinho de cada coisa. Não é igual começo do mês, o pessoal vai e faz compra, a dispensa está lotada. Não. Ela só tinha aquele, vamos dizer, aquele almoço, aquele lanche, ou aquela janta. Ela só tinha uma refeição para fazer, a última. E vocês teriam coragem de compartilhar sua última refeição com alguém que vocês não conhecem? Antes não tinha um título: opa, eu sou o profeta do Senhor, o que eu falar vai acontecer. Não tinha escrito na testa um
um crachazinho, igual você entra numa empresa, você vê um crachá, gerente, opa, chefe, auxiliar, ajudante. Não tinha isso aí. E o que nós aprendemos com essa mulher que ela abriu mão de sua última refeição? Nós aprendemos que quando nós ouvimos algo do Senhor, ou quando nós andamos embaixo da promessa do Senhor, não importa se é o meu último. O que importa é que eu vou fazer aquilo que está em meu coração. Eu creio que não foi a questão de eu ser temente a Deus ou não para ela, mas a questão de ela se compadeceu e ouviu a palavra, um pedido. Quantos pedidos nós temos ouvido hoje de socorro, de me dê uma água, de me dê um alimento, de me dê um pão, de me dê uma ajuda, faz uma oração por mim. Quantas vezes temos visto pessoas necessitadas de alguma coisa e nós temos feito o quê? Olhado de lado, deixando passar a oportunidade de abençoar a vida de alguém de alguma forma. Amados, eu quero convidar vocês a abrir Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Perdão. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro da arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, 2 denários. E chamando aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitaram na arca de tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza deixou tudo o que tinha, todo o teu sustento ali. Aleluia. Aí nós vamos ver de novo uma outra viúva dando tudo que ela tinha, ofertando somente aquilo que ela tinha. E o engraçado é que ela chamou a atenção nada mais, nada menos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E como que nós temos feito? Será que nós temos feito igual essa viúva? Será que nós temos deitado aos pés do Senhor tudo que nós temos? Será que quando eu peço Senhor, me muda de emprego, me dê um emprego que me faça ganhar mais, o meu dízimo ele vai aumentar ou vai diminuir? As minhas ofertas, elas vão continuar ou vão cessar? Senhor, me traz a provisão de um carro, eu vou abençoar a igreja. E aí quando o Senhor me permite, eu olho para o lado e não sirvo. E são de muitas maneiras, amados, que a gente pede ao Senhor, ganha, e depois a gente vira as costas. Depois é mais fácil olhar para o lado do que olhar para o próximo. E o que nós aprendemos com essas 2 viúvas? Que elas não tinham nada. Comparado, vamos se dizer, Diogo, uma pessoa concursada. Vamos lá, comparado com o Diogo é bilionário. Em relação àquela mulher que não tinha nada. Escuta a profecia dele, Jesus. Amém. Então, amados, se ela que não tinha nada abriu, e não estou falando que o irmão não faz, mas assim, a gente tem que trazer para a gente tem que começar a refletir. Se aquelas pessoas que não tinham nada deu tudo que tinha, somente o alimento do dia de amanhã, e às vezes nós começamos a colocar o quê? As contas, as dívidas primeiro, os obstáculos, dificuldade em primeiro lugar, e o Senhor, ele fica lá no cantinho, esquecido. Se sobrar, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Se não sobrar, o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata, ele vai levantar outro para prover. Mas, amados, eu quero que vocês entendam que se o Senhor levantou você, como levantou aquelas viúvas, é você. Não é o irmão do lado aí, não. É a Márcia. Não é a irmã Dani do lado, não. A irmã Dani do lado tem o compromisso dela. É a irmã Vânia, não é o santo. É individual. Como você tem feito com as suas ofertas, seus dízimos? Será que você tem colocado o Senhor em primeiro lugar, como aquelas viúvas, que deu tudo que tinha perante ao Senhor?
Ou você tem feito as contas primeiro, para depois servir ao Senhor? E, amados, eu confesso que eu já fiz muito isso. Já olhava primeiro as contas, se sobrasse, amém. Se não, amém, também o Senhor. O pensamento meu era esse. O Senhor vai levantar alguém. Mas a oportunidade que é a minha, às vezes eu deixo de ser abençoado e abençoar pessoas, porque automaticamente quando eu abençoo alguém, eu vou ser abençoado instantaneamente, porque o Senhor me deu a condição de ter aquilo para abençoar alguém. Amém. Mas não, eu vou deixar passar para o meu irmão João. Aí ele vai ser o abençoador. Não, vou deixar para o meu irmão Antônio. Amém, né, irmão? Amém. Então, amados, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Eu estava lendo sobre essas duas coisas. Que me chamou a atenção foi duas viúvas, que todos sabem que não tinha nada, mas deram tudo o que tinha ao Senhor. E às vezes nós queremos barganhar, negociar com o Senhor, olhar para o lado para que a situação passe e Deus levante outro para resolver. Mas, amados, eu tenho uma notícia boa para vocês. É vocês que o Senhor chamou. Aleluia. Não é o vizinho aqui, não. Ele chamou o João, São Antônio, a Vânia, Diogo, Dani, Pamela, a irmã Lu, todos. Chamou todos vocês para servir a Ele com o que você tem, não com o que lhe sobra. Para que vocês e as suas ofertas, elas chamem a atenção do Senhor Jesus Cristo, como aquela viúva chamou a atenção do nosso Salvador. Amém? Todos sabem, tem um QR Code aí, também temos a caixinha de oferta e dízimo. Quero orar pelas ofertas e pelos dízimos. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado entendimento, sabedoria, e o Senhor tem guardado a nossa vida. Pai, eu peço ao Senhor que visite a vida dos meus irmãos. A vida financeira, a vida da saúde emocional, o trabalho, a casa, a família. Se há alguém com enfermidade, Pai, que o Senhor traga cura na vida dessas pessoas. Pai, nós apresentamos aqui os nossos dízimos, a nossa oferta ao Senhor, Pai, porque nós amamos servir ao Senhor com tudo que temos. Por isso nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.